Hora de conversar com ele, nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, boa noite, antes de mais nada. Segundo você, existe um cerco ao presidente Michel Temer. Seria obra do Partido da Polícia, como você diz, ou Partido da Justiça, conforme queiram? Boa noite, Amanda. Sim, existe o cerco e eu acho curioso que agora até alguns jornalistas, coleguinhas, que prestam o lamentável papel de porta-vozes ou do Ministério Público ou da Polícia Federal, usam a palavra cerco e admitem a existência desse cerco, que logo pode ser chamado de uma caçada. Sim, é obra do que eu chamo de Partido da Polícia. O Partido da Polícia que une hoje Ministério Público, Polícia Federal e setores do Judiciário. Esta escalada do ministro Roberto Barroso contra o presidente Michel Temer foge a qualquer princípio da razoabilidade e foge da Constituição também. Quando ele determinou, e eu disse aqui em primeiríssima mão, a quebra do sigilo bancário do Temer, retroativa a 2013, ele estendeu a quebra quando Temer não era presidente da República, o que fere de morte o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição. O mesmo fez o Edson Fachin, atendendo à argumentação e à petição da Raquel Dodge, quando decidiu investigar o Temer por alguma coisa ocorrida, por um ato ocorrido, supostamente ocorrido em 2014. Então o presidente está tendo seus direitos constitucionais agredidos, né? E aí é curioso que venha Roberto Barroso, este senhor tão curioso, dizer que no Brasil as palavras perderam sentido. Eu fiquei comovido, porque eu originalmente, digamos, venho do mundo das palavras, né? Eu era professor de português, de redação, né? E eu gosto das palavras, né? Por exemplo, inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Julgado quer dizer condenado, quer dizer condenado, trânsito em julgado quer dizer trânsito em julgado, culpado quer dizer culpado. E, no entanto, o ministro Barroso defende a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. O que foi feito do sentido das palavras nesse caso? Vamos ao Código Penal. O Código Penal prevê a exclusão de crime para aborto em caso de estupro e de risco de morte da mãe. O Barroso, numa simples decisão de habeas corpus, resolveu legalizar o aborto até o 3º mês. O que foi feito do sentido das palavras, ministro Barroso? Na Constituição não há uma vírgula proibindo a doação de empresas privadas a campanhas. Não obstante, o senhor foi um enfático defensor desta tragédia que vai jogar as eleições no caixa 2 mais do que antes. O que foi feito do sentido das palavras, meu querido ministro? Então, é curioso que o ministro resolva falar sobre o sentido das palavras quando ele é um notável desrespeitador e agressor do sentido das palavras. Está dizendo ele que houve quebra de sigilo de informações no caso do presidente Temer. A defesa está dizendo que pegou isso no Diário da Justiça. Não é muito difícil saber se a informação estava ou não estava lá. Portanto, essa polêmica é uma falsa polêmica. Agora, outra coisa curiosa. Por acaso o doutor mandou investigar quem vazou a informação para a revista Veja? Todos os outros vazamentos, o Barroso se incomodou com eles? E quem vazou a suposta conversa que não houve do presidente Michel Temer com Joesley, que saiu nos veículos das organizações Globo, um diálogo que não estava lá e que tinha o objetivo de derrubar o presidente da República? Por que o senhor Roberto Barroso nunca reclamou disso, né? Roberto Barroso precisa trabalhar mais, falar menos e ler a Constituição. E de quebra, se possível, ler também o Código Penal. Porque eu li o livro dele sobre o novo constitucionalismo antes ainda dele ser ministro e eu percebi que ele não sabe nem o que é um réu, né? E também não sabe para que serve um alvará de soltura. O ministro precisa estudar mais, falar menos e prestar mais atenção ao sentido das palavras.
Reinaldo, falando no sentido das palavras, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria fazer uma correção. Eu disse que Rodrigo Maia não seria candidato. E o correto é Rodrigo Maia não será candidato do governo, afirmação do novo presidente do DEM. Só isso. E agora vem uma pergunta que eu acho muito interessante. Lula diz em vídeo que ele é preso político. O que você acha dessa colocação do Lula? Não, ele não é. Quando e se for preso, ele não será um preso político, ele será um político preso. São coisas muito distintas. O Brasil é uma democracia que anda sendo agredida por comportamentos como o de Roberto Barroso, por exemplo, como o de Edson Fachin. Mas o Brasil ainda é uma democracia. Então, não, ele não será um preso político se preso for. Agora, atenção, Boris. Vamos tratar as coisas com a sua devida gravidade. O TRF4 já está anunciando e já vazou, né? Porque eles adoram vazar coisas e depois reclamar de vazamentos, e já vazou para o jornal O Globo que a resposta aos embargos de declaração do Lula sairá tão logo um dos desembargadores volte de férias. Isso dará coisa de um mês e pouco. Note, nenhum embargo de declaração teve resposta tão rápida, assim como nenhuma tramitação de processo foi tão rápida no TRF como foi a do Lula. Então, atenção, o Lula não será um preso político, mas estão criando critérios de exceção para Lula. E isso definitivamente não é bom, não é? Mas está lá no Supremo uma ação declaratória de constitucionalidade e um habeas corpus preventivo que tem tudo a ver com a prisão ou não prisão do Lula. É obrigação da senhora Carmen Lúcia botar essas coisas para votar, não é? Porque eu alertei aqui ontem ao risco de o Lula ser preso, sim, e depois ser solto. 2 eventos desnecessários se a justiça cumprir o seu papel. Então, Lula não será um preso político, mas a justiça não está cumprindo o seu papel. A justiça está tendo com ele um comportamento de exceção. E isto fala alguém que não votaria no PT de jeito nenhum e que acha que o PT foi uma tragédia para o país. Agora, digo com todas as letras, a justiça está tendo um comportamento de exceção com Lula, ademais do fato dele ter sido condenado sem provas. Mas essa é uma questão que já está vencida. Mas nem isso faz dele um preso político. Reinaldo, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã. Boa noite, Reinaldo.